Shalom pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais outro estudo bíblico sobre o Salmo de Romagem, Salmo de Peregrinação. E hoje a gente vai estudar o Salmo 127 com o tema Deus em primeiro lugar. Precisamos colocar o Eterno em primeiro lugar. E não é colocar o Eterno ao falar. Deus está na minha frente. Deus é que me guia. Não. Eu preciso fazer por onde merecer a proteção e o cuidado de Deus. E de que forma? Eu preciso obedecer. Eu preciso fazer a vontade do Criador. Eu tenho que ler as Escrituras para me tornar povo de Deus. E dessa forma eu estou confiando no Eterno. Eu estou colocando Ele em primeiro lugar em tudo que eu for fazer, em tudo o que eu fizer. Esse Salmo 127 é o salmo contado por Salomão, um dos homens mais sábios das Escrituras. E esse salmo vai nos trazer algo bem interessante. Lembrando que isso são salmos de peregrinação. Ele está peregrinando, indo a Jerusalém, subindo ao monte, de Sião, para comemorar as festas do Eterno, o sacrifício, tudo aquilo que o Eterno ordenou. É isso que Salomão está fazendo com o povo de Deus, o povo de Israel, peregrinando até chegar no Monte Sião e comemorar as festas. Ele vai cantando e contando ao povo algo bem interessante que serve para mim e para você. Versículo 1 do Salmo 127 diz: Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Então a gente sabe que Salomão era um homem sábio e ele construiu o templo de Salomão. Ele tinha dinheiro, riqueza, material, mas ele sabia que ao construir o templo ele precisava do cuidado, da proteção, da presença do Eterno. E ele pedia ao Eterno todos os dias sabedoria, confiança, força, para que o Eterno pudesse lidar, para que ele pudesse construir o templo que foi determinado pelo Eterno. Mas ele sempre colocava o Eterno em primeiro lugar. Algo que eu e você também precisamos fazer na nossa vida. O construir aqui uma casa pode significar na nossa vida uma construção de sonhos, de projetos, de meta. Uma construção no sentido de renovar a minha vida, mudar de vida, sair desse mundo pecaminoso e voltar para o Eterno. Tudo isso pode significar uma construção na nossa vida. Construir um relacionamento familiar, construir um relacionamento com nossos filhos, com as pessoas, com Deus. Mas nós precisamos entender que precisamos fazer o quê? Colocar Deus em primeiro lugar. Precisamos colocar Deus na frente, para que Ele também possa nos ajudar a construir a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas metas, aquilo que a gente quer conquistar na nossa vida. Isso simboliza a construção, uma renovação da tua vida, do teu relacionamento familiar, do teu relacionamento com os amigos, com os seus filhos. Eu não sei. Então, se você está pensando em mudar de vida, em tomar uma decisão de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa de Deus, de buscar mais as coisas do alto, precisamos entender que eu tenho que estar na presença de Deus. Eu tenho que colocar Ele em primeiro lugar, para que Ele possa me ajudar nesse processo de mudança, nesse processo de construção. É isso que Salomão quer trazer para o povo de Israel e para mim e para você. Que o caminhar não é fácil, é difícil, mas eu preciso dar início. E para dar início à minha caminhada, a realizar meus sonhos, a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com a minha família, eu preciso buscar o Eterno.
Eu preciso colocar Ele em primeiro lugar. Eu preciso buscar constantemente, todos os dias. Isso é o processo da santificação do ser humano. E isso Salomão fazia quando ele estava construindo o seu templo. Precisamos entender essas coisas. E ao peregrinar e ao andar até chegar a Jerusalém, no Monte Sião, ele passa essa informação ao povo de Israel. Que eles também, ao decidirem buscar o Eterno, eles também precisavam, sim, confiar, obedecer, ser fiel ao Criador. Isso é o processo de construção, de mudança, de renovação na minha vida, na tua vida e na vida do povo de Israel. E em seguida ele diz algo bem interessante que ele fala no próprio versículo 1: se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Então, quando nós começamos a nossa construção da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, Deus, com certeza, Ele vai estar nos guiando, nos vigiando, nos protegendo. Então, seria em vão eu começar o processo de mudança em tudo, sem colocar Deus em primeiro lugar, sem colocar Deus na minha vida, sem colocar Deus na tua vida. O processo será inútil. Mas quando nós confiamos e acreditamos em Deus e colocamos Ele em primeiro lugar, para que Ele possa nos guiar ao verdadeiro caminho, pode ter certeza, o final dessa construção, o final desse processo, será um processo vitorioso e alegre para a minha vida e para a tua vida, como foi de Salomão, quando ele terminou o templo do Eterno. Foi uma obra fantástica, foi uma obra que no final ele se sentiu muito feliz por ter terminado. E eu e você também vamos sentir felicidade na nossa vida quando nós pararmos para pensar de que sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. Sem Deus a gente não começa e não consegue construir nada. Abre teu coração, meu irmão, abre a tua vida, abre a tua casa. Deixa Deus entrar na tua família, na tua vida, para que você possa saber de que Ele está te vigiando, te protegendo e te guiando. É Deus que faz esse processo. No versículo 2 ele diz algo interessante. É inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do seu rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo quando está dormindo. Então será inútil não buscar o Eterno, não colocar Ele em primeiro lugar, não viver na sua presença, obedecendo e fazendo sua vontade. Por quê? Porque você vai trabalhar de sol a sol, você vai se desgastar, você vai lutar. Mas entenda, esse trabalho ele pode se tornar em vão. Por quê? Porque no final você pode se decepcionar. Porque você não colocou Deus em primeiro lugar. Porque você não buscou o Eterno. Porque você não buscou sua proteção, sua sabedoria. E você trabalhou arduamente. O trabalho é fundamental. Precisamos trabalhar para colocar comida na nossa casa, na nossa mesa. Mas será que eu estou trabalhando e agradecendo a Deus por todo aquele trabalho? Será que eu estou trabalhando demais e esquecendo o Eterno? É isso que Salomão está dizendo. O trabalho é fundamental, mas eu preciso trabalhar e buscando o Eterno todos os dias, agradecendo por aquilo que eu fiz, agradecendo por aquilo que eu consegui, agradecendo pelo meu trabalho, agradecendo pelo aquilo que eu estou vivendo ou por aquilo que eu tenho. Agradeça, seja grato, não reclame. Porque no final desse versículo ele diz algo interessante. Quando ele diz: pois o Senhor dá o sustento aos seus amados. Quem são os amados do Eterno? Os que obedecem, mesmo quando estão dormindo. O teu trabalho está sendo forçado, o teu trabalho está sendo cansativo, você está trabalhando demais. Agradeça a Deus, porque Ele vai te dar o sustento, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, porque você está sendo um homem obediente e fiel ao Eterno.
E tudo o trabalho, e tudo que você está fazendo, você está colocando ele em primeiro lugar. Não só falando, mas praticando os seus mandamentos. E é isso que Deus faz na vida dos seus amados, na vida dos seus filhos. Isso serve para o povo de Israel, também serve para mim e para você. Vamos buscar o eterno, meu irmão. Coloca Deus na tua família e na tua casa. Coloca Deus no teu trabalho. O trabalho está sendo forçado. Você está trabalhando muito. Agradeça o Criador. Seja forte, seja corajoso. No final, você será bem recompensado. Por quem? Por Deus. E no versículo 3 ele diz: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que ele dá. Então, às vezes nós que somos pais, nós reclamamos dos nossos filhos. Não reclame, agradeça. Os filhos é uma herança do Eterno, é uma bênção do Senhor. Agradeça o filho que você tem. Agradeça o filho que está na tua casa. Agradeça. No versículo 4 e o versículo 5, ele fala da relação dos pais com o filho e com Deus. Algo bem interessante. Agradecemos pelos filhos que tem, mas se eu e você buscarmos o Eterno, juntos, trazer ele para nossa casa, trazer ele para o nosso bem familiar, colocar ele em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo, os nossos filhos também serão abençoados, porque você está trazendo para o seu ambiente familiar a presença do Eterno. Porque no versículo 4 ele diz: os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como as flechas de um soldado valente. Olha que interessante, ele compara os filhos a umas flechas do soldado valente. O soldado representa eu e você, que somos pais. As flechas representam os filhos. Se um soldado vai para a guerra, ele precisa do seu equipamento para poder vencer aquela guerra. E aqui ele dá o exemplo das flechas. Se eu e você estamos batalhando nessa vida, trabalhando, construindo algo na nossa vida, querendo que Deus nos proteja, pode ter certeza, esse ambiente familiar que nós estamos introduzindo Deus, os nossos filhos também vão ser filhos obedientes a nós, que somos pais, e a Deus. E essa ideia de que comparar o filho à flecha e o guerreiro aos pais significa que nessas batalhas da vida, nessas lutas diárias que vamos ter, os nossos filhos vão nos ajudar a lutar, a batalhar, para que a gente não desista, para que a gente não caia. Esses são os filhos do Eterno. Esses são os filhos obedientes a Deus e aos pais. Mas por quê? Porque você tomou a decisão de colocar Deus em primeiro lugar. E os seus filhos foram abençoados, porque você transmite isso a eles. Então, o guerreiro vai para a batalha. Os pais é uma batalha diária, umas dificuldades diárias que existem. E os nossos filhos simplesmente vão nos ajudar a lutar, a batalhar, para que os pais não desistam. E caminhando uma família toda unida, pode ter certeza, haverá bênção, haverá alegria no meio de vocês. Porque no versículo 5 ele diz: feliz o homem que tem muitos filhos, uma aljarra. Eu vou colocar aqui em cima um desenho de uma aljarra. Significa uma bolsa que carrega as flechas. E está falando de muitos filhos. Cheia de flechas. Ele terá ajuda quando tiver de enfrentar os seus inimigos nos tribunais. Aquilo que eu falei. Os nossos filhos vão nos ajudar. A ideia do tribunal significa as perseguições, as dificuldades que o mundo nos oferece. Que os pais, eles têm que ter o apoio de quem? Primeiramente, a proteção de Deus. Segundo, o apoio dos filhos, que é Ele que vai nos ajudar a caminhar, a lutar, a batalhar, para que a gente possa conseguir os nossos objetivos, as nossas metas
e realizar os nossos sonhos. Então é isso que Salomão quer trazer no Salmo 127, que ele está peregrinando até chegar a Jerusalém e subir no Monte Sião e comemorar as festas. E ele está transmitindo isso ao povo de Israel, que também, aqueles que têm filhos, que eles também possam buscar o Eterno, para que os seus filhos também possam buscar o Criador e possam fortalecer as famílias, ajudando, cuidando e obedecendo os mandamentos de Deus. Uma família bem construída, ela precisa começar com Deus, ela precisa começar na presença do Eterno. Então é por isso que o salmista começa dizendo: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Então deixa o Eterno construir a tua família, os teus projetos, os teus sonhos, a tua mudança. E em seguida ele diz: se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Trazer o Eterno para a nossa vida, para a nossa casa, é trazer proteção, é trazer alegria, é trazer fortificação, não só para os pais, mas para os filhos, que vão ajudar os pais nessa caminhada e nesse mundo que não é fácil, tá? É por isso que o tema é Deus em primeiro lugar. Coloque o Eterno na tua casa, coloque o Eterno na tua família. Ensina os teus filhos a andar no caminho de Deus, para que eles possam ser abençoados e para que você, pai, você, mãe, também possa ser abençoado, não só pelo Eterno, mas pelos seus filhos que vão lhe ajudar nessa caminhada que não é fácil. Fique em paz, que o Eterno os abençoe. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os salmos de peregrinação. Amém? Fique em paz e que o Eterno os abençoe.